Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Academia da Palavra. Meu nome é Ricardo Alcântara e hoje nós estamos aqui com muita alegria, muita graça de Deus, porque estamos concluindo a nossa primeira etapa de estudos com o panorama ali dos 4 evangelhos. Nós já falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas e agora falaremos sobre João, tá bom? As aulas já estão aí no canal, quem quiser assisti-las, né, pode ir lá. Tá bem rico, tá, pessoal? Então, estamos muito felizes com essa primeira etapa desse nosso projeto aqui de contribuir com o reino de Deus, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá, passa lá, deixe seu like, se inscreva, adicione aí os comentários, marque o sininho, compartilhe com amigos, amigas, para que a gente venhamos juntos contribuir com o reino de Deus. Eu sei que tenho certeza que muitas pessoas aí na sua igreja, na sua congregação, no seu círculo de amizade, querem aprender mais sobre a palavra de Deus, tem curiosidade, tem interesse sobre o evangelho, né? E esse canal, esse espaço que é justamente sobre isso, queridos, é tornar cada vez mais o evangelho e aquilo concernente ao estudo da palavra bem acessível a todos, tá bom? E hoje, sem mais delongas, né, vamos aqui entrar no livro de João, irmãos, que ele é maravilhoso, né? Se você já teve a oportunidade de ler todo o evangelho de João, é um evangelho riquíssimo, com muita graça de Deus, tá bom? Como eu já tinha dito nas outras aulas, os 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinóticos devido à sua similaridade. João tem uma outra pegada, digamos assim, uma outra característica que difere bastante dos demais evangelhos, né? Enquanto os 3 que eu falei que são sinóticos tem, digamos assim, uma apresentação mais acentuada do que Jesus fez, eu posso dizer aqui com toda certeza que o evangelho de João revela quem Jesus é. Nenhum dos outros escritos dos evangelhos revela tanto a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus, como sendo a divindade, o Filho de Deus, né? Então a gente tem em João uma perspectiva espiritual e contemplativa, enfatizando a identidade divina de Cristo e o mistério da sua encarnação. Irmãos, realmente, de fato, a encarnação ela é um mistério, né? Pois se olhar racionalmente, se você for olhar racionalmente, dentro de um sistema que acredita em Cristo, ele é encarnado, para alguém usar a sua racionalidade e entender essa encarnação, como que um Deus se fez carne, realmente pode ser bem complexo, né? O que nos move a crer de fato é a fé que nós temos nas Escrituras e principalmente também os registros históricos, né, desses que conviveram com Jesus, tiveram a graça de estar ali com Jesus no tempo da sua vida terrena e transmitir a nós hoje, os crentes em Jesus, essa divindade do Cristo, né? Então a gente tem em João essa perspectiva muito clara da divindade de Jesus, né? Pois embora o livro também não cite o nome de João como autor, ele foi chamado de discípulo amado, a quem Jesus ama, ou discípulo a quem Jesus amava, e a gente tem algumas referências aí, em João capítulo 13, no verso 23, em João 19, verso 26, no capítulo 20, no verso 2, no 21, no verso 7, no versículo 20 também, e 24 de João capítulo 20, né? Então esse discípulo do qual Jesus amava, o apóstolo João, ele nos apresenta uma perspectiva espiritual e contemplativa, como eu tinha dito já no slide anterior, sobre a divina identidade de Cristo e esse grande mistério da encarnação, né? Esse Deus maravilhoso se fez homem, irmãos, se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós para nos transmitir verdades maravilhosas acerca do reino de Deus, né? O testemunho também dos patrísticos, né, lá dos primeiros, dos pais da igreja ali, pouco já depois dos apóstolos, né, contribuem para que o livro de João, que João seja aceito como o autor do seu evangelho, como Irineu, Clemente, Eusébio. Eles confirmam essa autoria joanina desses escritos, irmãos. E tem como público-alvo
a comunidade cristã mais ampla. Você lembra que nos primeiros 3 livros a gente tem um público-alvo muito mais definido em cada um deles, né? A gente vê Mateus escrevendo propriamente para os judeus, para os irmãos, os crentes em Jesus, mas também de origem judaica. A gente tem Marcos mais com a linguagem apontando para os romanos, e a gente também tem Lucas, que era um gentio, né, de nascimento, com uma linguagem grega muito clara como historiador, também tem um público, e aqui, João, nós temos para toda a comunidade cristã, né, tanto judaica quanto gentílica, buscando reforçar a fé e corrigir ideias heréticas sobre a pessoa de Cristo. Irmãos, nesse período começou a desenvolver uma heresia que ela será combatida ao longo das cartas também Paulo e também as cartas de João, que é o gnosticismo. E dentre o gnosticismo, né, isso era um proto-gnosticismo, né, uma proto-gnose. Estava começando ideias heréticas a respeito da pessoa de Jesus, né? Alguns não acreditavam na divindade, outros não acreditavam que esse Deus se fez carne. E aí uma série de desdobramentos dessa gnose, dessa ideia do pensamento a respeito de Jesus, contrária à divindade de Cristo, tá bom? Foi um caso, um dia a gente fala com mais calma sobre o gnosticismo, que foi tão presente no primeiro século e tentou realmente deturpar muito a ideia do Evangelho de Cristo, tá, pessoal? E que, seguindo, irmãos, com o propósito em João, eu escolhi esse texto assim, como base de propósito para o Evangelho de João, justamente pela a fidedignidade da sua palavra, pois João no capítulo 20, no verso 31, disse: estes foram escritos, todo o relato que ele tem em seu evangelho, os capítulos anteriores, tudo que tem antes, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu busquei esse como propósito principal do livro, gerar essa fé salvadora, porque o propósito aqui, claro, esses escritos é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, que nós creiamos que ele é o Filho de Deus, que nós creiamos que ele é o Deus encarnado e que nós venhamos ter fé nele, vida eterna nele. Então eu acho esse texto muito importante, eu acredito nele como um propósito muito forte, pois esse é o objetivo principal da palavra, queridos, é que a gente venha crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que se encarnou, se fez homem, para que nós venhamos ter salvação. Então, assim, João foi muito feliz, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer essas palavras, que em Cristo nós tenhamos vida em seu nome. Olha que coisa linda, pessoal. Vida em nome de Cristo, tá bom? O Evangelho de João não é meramente informativo, mas tem uma autoridade para transformar. Ele é intencional, pastoral e teologicamente revelador. Então é muito claro esse pilar em João. Essa transformação do homem, intencional, é pastoral, teologicamente revelador. Então aqui nós temos verdades profundas, como o diálogo de Jesus com Nicodemos, como o diálogo de Jesus com a mulher no poço de Samaria e outras coisas, textos maravilhosos que nos revelam essa grandeza do Cristo e a sua misericórdia e o desejo dele de se relacionar com o homem, se relacionar com o ser humano, né? Aquele criado à imagem e semelhança de Deus. Enquanto os evangelhos sinóticos descrevem o reino, o evangelho de João revela o Rei dos Reis. Sua preocupação não é a cronologia em si, aqui tem um errozinho aqui na digitação, vocês me perdoem, mas sim a cristologia. Então a gente não vê uma preocupação propriamente dita em ter narrado os eventos de forma cronológica, né? Mas sim cristológica. E isso é tão importante para os nossos dias, irmãos, onde a mensagem do evangelho nas nossas igrejas está perdendo, a mensagem do evangelho está perdendo essa ideia de Cristo no centro. Nós falamos de tantas coisas, às vezes, de tantas coisas superficiais no meio da igreja, mas aquilo que é principal na mensagem do evangelho é a mensagem cristológica. Cristo é o centro, é por ele, é por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Então a gente vai ver aqui no texto que João tem claramente essa ideia de apresentar Jesus como o centro de tudo. A mensagem é totalmente cristológica, então não preocupa em estar narrando os fatos de forma cronológica, mas sim apresentar um Cristo no centro de todas as coisas, né?
E a gente tem como possível data, queridos, entre 85 e 95 depois de Cristo, né? O último evangelho a ser escrito. A gente sabe ali, olhando, lendo a carta, o livro de Apocalipse, onde João estava, os historiadores também do primeiro século apontam que João estava em Éfeso, onde João teria vivido na velhice, cuidando das igrejas da Ásia Menor. E ali a gente vê ele presente no Apocalipse, né, com esse texto maravilhoso. Então, por volta de 85 e 95 depois de Cristo, que o apóstolo João veio escrever o seu evangelho. Eu trouxe alguns propósitos e ênfases teológicas aqui que eu acho importante para a gente, como líder e amante da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, temos um pouco de discernimento nessa questão, tanto de ênfase teológica. Por exemplo, João tem muita ênfase teológica em apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, a revelação perfeita do Pai. Então, João tem muita propriedade ali, ele está vendo e ele faz questão de escrever que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Não é outro que há de vir, Jesus é o Filho de Deus. João também procura mostrar que a vida eterna é um relacionamento pessoal com Cristo. E a gente tem aqui no livro de João, no capítulo 17, verso 3, a afirmação dizendo... Eu vou até pegar esse texto aqui para a gente ler junto. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, tiver fácil, quiser abrir sua Bíblia para a gente ler junto esse texto. João no capítulo 17, no verso 3, eu já estou chegando aqui para a gente ler junto. Eu não coloquei o versículo aqui, mas eu queria ler junto com vocês, tá? João capítulo 17, verso 3, vai dizer assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é maravilhoso, porque boa parte da cristandade está esperando uma vida eterna, né, após a morte, né? Depois de morrer, receber o galardão da vida eterna. Mas o apóstolo João está dizendo que a vida eterna é hoje, querido. A vida eterna é agora. A vida eterna é este momento que nós temos com Deus. E a vida eterna é conhecer o Cristo, tá? É conhecer o Deus verdadeiro na pessoa do Cristo, de Jesus Cristo. Olha, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Então, quer desfrutar de uma vida eterna? Desfrute hoje com Jesus, tá? Esta é a verdadeira vida eterna. E você lê aí na sua casa, no João capítulo 17, verso 3, tá bom? Também confrontar visões distorcidas de Jesus, que é o proto-gnosticismo, que eu havia falado agora há pouco, que já começava a se infiltrar no meio da igreja, no meio daqueles que estavam ouvindo a mensagem, uma distorção. E hoje, irmãos, não é diferente. A gente talvez não tenha essa ideia do gnosticismo tão clara como aqui, mas tem tantas outras coisas que tentam distorcer a verdade do Evangelho, a causa do Evangelho, o motivo, a razão, distorcer as palavras, tirando o texto de contexto para poder simplesmente enfatizar algo que seja do próprio proveito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Também a gente tem aqui em João destacar a divindade e a humanidade do Verbo encarnado. Olha só, Jesus, ao mesmo tempo, ele é Deus e homem. Então João faz questão de apresentar também essa divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, sabe? A gente vai ler nos relatos lá em Jesus com Lázaro, por exemplo, quando Lázaro morre, Jesus chega ali e vê as irmãs de Lázaro chorando, entristecidas. Jesus mostra assim ali sua humanidade, se compadecendo, mesmo sabendo que iria ressuscitar a Lázaro. Jesus mostra ali humanidade, compaixão, misericórdia, compadecendo da dor ali daquelas irmãs, né? Então, assim, João deixa muito claro essa humanidade de Cristo, né? Eu fiz uma breve estruturação do Evangelho de João em 5 momentos, tá bom? Só para a gente ficar bem claro, assim, bem mapeado na cabeça a ideia do Evangelho. A gente tem no capítulo 1, do verso 1 ao 18, a gente tem o prólogo, a declaração, falando sobre Jesus, que ele é o Verbo encarnado, que é Deus torna-se carne. A teologia da encarnação, Jesus é a revelação final de Deus. Essa teologia ali que João apresenta no seu primeiro capítulo, ela é extremamente importante para nós, né? Nós estamos ali vendo uma declaração clara
da divindade de Cristo, sabe? Da maravilhosa manifestação de Deus para salvar um homem. E aí a gente tem também o ministério público de Jesus, ali continuando do capítulo 1, no verso 19, até o capítulo 12, a gente tem o chamado dos discípulos, os primeiros sinais, os discursos e os conflitos. Aí, posteriormente, dentro desse contexto, a gente vai ter 7 sinais milagrosos, de milagres que revelam a glória de Cristo. E eu procurei selecioná-los aqui para a gente ter esse mapa mental, visual a respeito disso, tá? A gente tem água sendo transformada em vinho ali no casamento de Caná da Galileia, que é o primeiro milagre, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, a cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro. João destaca esses 7 sinais milagrosos de Jesus. Tem hora que dá umas garradas na palavra, assim, que a gente vai dizer, né? Mais complicado, meio que garra. Mas João destaca esses 7 sinais milagrosos de Jesus. E João também vai dizer no final do seu livro que muitas outras coisas Jesus fez, e se ele fosse colocar tudo isso, se fôssemos colocar tudo isso em livros, não caberiam, né? Isso é uma expressão, não é exagerada, mas foram tantos milagres que Jesus fez nos seus dias, tantas coisas que João quis ilustrar para nós a quantidade de milagres. Ele selecionou alguns e os apresentou para que nós venhamos crer. Mas tantos outros que Jesus fez, que aí nem foram sequer registrados nos evangelhos, mas com certeza aqueles que receberam seus milagres foram muito abençoados, né? E glória a Deus por isso. Continuando aqui, a gente também tem o ministério privado, irmãos. E diferente dos outros, né? João traz isso com muito carinho, porque a gente vai ter a última ceia e discurso de despedida. A gente tem a última ceia nos sinóticos, não é isso? ênfase no amor, no serviço e na promessa do Espírito Santo. Nós temos aqui a oração sacerdotal no capítulo 17, né? É um ponto muito relevante na vida de Jesus com seus discípulos, que é um tempo maravilhoso ali de Jesus intercedendo pelos seus discípulos, cuidando dos seus discípulos. João também fala sobre a paixão e a ressurreição, aqui já na quarta parte desse estudo, né? João descreve a cruz como glorificação e não tragédia. E a gente vê, queridos, a representação da cruz. É sempre muito difícil para nós que amamos Jesus, que nós temos o Senhor, o nosso Jesus como Senhor e Salvador, ver o momento da crucificação. A gente sabe, entende que foi o caminho da cruz que nos deu graça em Cristo, que nos deu salvação em Cristo. Mas a narrativa, por exemplo, do martírio, da via dolorosa, da qual ele foi ali humilhado, apanhou, ele, como diz em Isaías, que ele foi moído por nossas transgressões, dói, mas João nos traz uma glorificação do Cristo, não uma tragédia, tá bom? E Jesus reina mesmo em meio ao sofrimento, né? Está consumado, o tetelestai, está consumado. Jesus cumpriu em si o propósito, né? O seu corpo levou as marcas, levou o nosso pecado, e ali no capítulo 19 está consumado. E a gente também aqui tem um epílogo final, no capítulo 21, já caminhando para o fim, o reaparecimento de Jesus e a restauração de Pedro, a chamada à missão, né? Apacentai as ovelhas. Então, de forma bem sucinta, a gente pode separar o livro de João nesses 5 aspectos para poder ter uma visualização melhor desse evangelho tão rico. Continuando, eu trouxe alguns... alguns temas centrais do Evangelho de João. Eu procurei dividi-los como temas centrais, né? Um tema central que eu trouxe aqui do Evangelho de João é a divindade de Cristo. Não se fala tanto da divindade de Cristo nos evangelhos sinóticos quanto no de João, né? Ele fala, eu e o Pai somos um, João capítulo 10, verso 30, e aqui nós temos 7 declarações de Jesus similar àquela que Deus falou com Moisés lá no Êxodo, tá bom? Eu sou, né? Lembra que quando o próprio Deus se manifestou na sarça, que conversou com Moisés, e Moisés perguntou
quem eu digo que me enviou, aí Deus falou assim, eu sou, né? Eu sou. E aqui nós temos Jesus também repetindo, né, como Deus, eu sou o pão da vida, no capítulo 6, no verso 35. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, no verso 12. Eu sou a porta, no capítulo 10, verso 9. Eu sou o bom pastor, no capítulo 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, verso 6, e eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, no verso 1. Então a gente tem essa manifestação gloriosa de Jesus, de Jesus, e João as apresenta, né, com essa similaridade da qual Moisés também teve com Deus lá no Êxodo. E vamos aqui, tá? Eu também trouxe a verdade, a fé e a vida eterna. Crer em Jesus é ter vida agora, disse João no capítulo 5, verso 24. E João usa crer mais de 90 vezes. Então, assim, é bem destacada essa ideia. E aqui eu trouxe também, queridos, uma breve explanação a respeito do texto de João capítulo 3, que a gente tem aquele encontro maravilhoso de Jesus com Nicodemos, que Jesus, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui a gente tem naquele encontro com Nicodemos, a fé em João é relacional, envolve entrega, confiança e permanência. É fé que transforma o ser. Eu procurei destacar esse ponto desse encontro de Jesus com Nicodemos, porque a verdadeira fé nos faz nascer de novo, né? Nos faz ser transformados pelo poder de Deus. Então, não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu apresentar uma fé da qual eu não nasça de novo, né? A fé que eu digo que tem em Deus, ela tem que gerar em mim um novo nascimento, pois naquele encontro Jesus estava falando com uma das pessoas mais conhecedoras da lei de Deus, que era o Nicodemos, né? E ali Jesus deixa claro que é necessário nascer de novo. Que todo conhecimento que eu venha a ter, se eu não nascer de novo, ele é nulo, sabe? Eu preciso nascer de novo. Nascer da água do batismo e nascer do Espírito, ser gerado uma nova criatura. Agora, esse novo nascimento, ele é gerado em Cristo, por meio de Cristo, né? Pois o velho homem é aquele que foi gerado em Adão, e esse homem ele precisa morrer para que esse novo homem nasça, que esse homem é nascido em Cristo, né? Então aqui, por isso que Jesus fala com Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então não dá para servir a Deus sem não nascer de novo. Também aqui tem algo muito claro no Evangelho de João, queridos, sobre luz e trevas. É um tema simbólico fundamental. Revelação versus rejeição, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Há muitos que ainda têm preferido andar na escuridão das trevas, mas a luz tem resplandecido nas trevas. E as trevas nunca vão prevalecer contra a luz, tá? Nunca, 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 tá? Também tem um destaque muito forte no livro de João para o Consolador, o Espírito Santo. E ali João vai escrever que Jesus já avisando da sua morte, da sua ressurreição, que o Consolador, o Mestre e a presença permanente do Cristo exaltado estaria em nosso meio. Então, veja bem, era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse. Então, ele apresenta para os discípulos o Consolador. Eles não estariam órfãos, não ficariam só. E também eu destaquei aqui nos temas centrais do Evangelho de João, amor e comunhão, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meus queridos, a gente precisa revelar Jesus a este mundo como discípulos, amando, tá bom? Não sendo omisso nesse mandamento do amor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, respeitando uns aos outros, né? Pois Jesus fazia isso, e nós somos a imagem e semelhança do Cristo, agora nós os que cremos, tá bom? Eu trouxe aqui para caminhar para o fim
verdades muito claras que João apresenta no seu evangelho, que apresenta nos textos. A primeira delas é que Cristo é suficiente, né? Quem está em Cristo tem vida plena. Vida plena. E esta é a vida eterna. É conhecê-lo, tá? Cristo é suficiente na nossa vida. Cristo é suficiente para tudo que nós precisamos, para tudo que nós somos. E a vida eterna está em conhecer a Cristo. Está em desfrutar da pessoa de Jesus, da companhia de Jesus. E isso é maravilhoso. João também nos apresenta que discipulado é permanência, né? Não há como eu ser discipulado por Cristo se eu não permanecer em Cristo, né? Muitas pessoas também começam a vida na igreja passam por um período discipulado, e quando vem os momentos onde elas precisam às vezes ser corrigidas, serem exortadas, e aí elas não permanecem porque se sentem desgostosas, desconfortáveis. Mas o verdadeiro discipulado é isso, permanecer em mim, né? É isso que Jesus disse. Também nós temos chamado a comunhão e o amor. Essa é a verdadeira marca do seguidor de Jesus. Comunhão e amor, né? A gente precisa revelar Jesus a este mundo justamente com essas verdades, comunhão e amor. Também a gente tem o evangelismo relacional, né? Que é compartilhar Cristo e compartilhar Cristo é convidar outros à vida, né? Irmãos, não ser um crente egoísta. Eu tenho Jesus só para mim. Não, a gente precisa compartilhar Jesus com as pessoas, compartilhar Jesus com amor, tá bom? É vida. E caminhando para encerrar esse momento de aula, meus irmãos, João encerra os 4 evangelhos mostrando a plenitude da revelação de Deus em Cristo. E isso é maravilhoso. Em Cristo, Deus foi revelado a todos os homens. Muitos querem ver a Deus, mas não olham para Cristo, né? Se eu quiser ver o próprio Deus, eu olho para Jesus. E no Filho eu encontro o Pai. O mesmo verbo que criou o universo agora habita no coração do crente. E isso é muito bom. Ter o Deus Criador do universo habitando dentro do nosso coração, né? E por fim, eu trago uma breve reflexão final. Para João, Jesus é Deus conosco, o verbo feito carne. O único caminho para a vida eterna. E para você, quem é Jesus? Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para você, quem é Jesus, né? Quem é Jesus para você? Eu quero terminar essa aula porque eu não comecei orando hoje e deixei a oração para o fim. Eu quero orar para que você tenha experiências com Jesus. Eu quero orar para que você tenha verdadeiras experiências com a pessoa de Jesus, que você venha desfrutar a vida eterna hoje com Jesus, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós finalizamos esses estudos sobre os 4 evangelhos e hoje falamos sobre o evangelho de João, pois nós aprendemos que no Senhor nós temos vida eterna, e essa vida eterna é hoje, começa agora. Eu oro para esse meu irmão, minha irmã que está assistindo agora essa aula, que está compartilhando comigo desse tempo, que ele venha receber a vida eterna no Senhor, receber essa vida eterna gerada no Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente venha conhecê-lo, Senhor, todos os dias, que a gente venha ter intimidade com o Senhor, e que o Espírito Santo Consolador esteja em todo o tempo guardando as nossas vidas, cuidando do nosso coração. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo até aqui. Seja muito abençoado por Jesus, com o seu ensino, com a sua palavra. E também continue conosco assistindo as próximas aulas, os próximos temas, os próximos assuntos. Que Deus nos dê graça, tá bom? Vá lá, comenta no vídeo, manda mensagem para mim, para a gente estudar outros livros, outros assuntos, que será uma grande alegria, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir, tá bom? Grande abraço!